Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa, durante esses breves momentos de estudos, refletir acerca do nosso papel no mundo e tirar o melhor proveito da encarnação que nos é proporcionada no momento. Nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 11, o esquecimento do passado. A nossa doutrina nos ensina que ela não é uma doutrina estática ou simplesmente de livre instrução. Aquela que nós aprendemos, fechamos o livro, cumprimos alguns rituais, estamos justificados perante Deus. Não. Ela nos ensina que aquilo que nós aprendemos deve ser incorporado à nossa forma de proceder diante do mundo, dando o exemplo máximo do que nos é possível do cristianismo agindo em nossos corações, consequentemente nas nossas ações. E a gente tem ouvido falar muito de alguns companheiros que falam assim do esquecimento do passado, e que seria mais fácil se nós lembrássemos do que havíamos feito para poder então saber em que ponto atacar para corrigir aqueles equívocos que cometemos em outras encarnações. E como eu falei no início, a nossa doutrina é uma doutrina dinâmica, participativa e interativa. A gente pode tomar por base a nossa situação agora enquanto encarnados. Quando nós magoamos alguém, quando somos magoados, nós temos dificuldade de resolver aquela situação enquanto aquilo não cair num certo esquecimento. E quanto maior for essa capacidade de esquecer, pior é a retratação de qualquer equívoco. Porque a gente vai cair naquela história de que eu perdoo, mas não esqueço. Se você perdoa e não esquece, não deixa aquilo em algum momento que aquilo ali não interfira no seu procedimento, não é perdão. Até porque quando a gente fala em perdoar, não significa, quando Jesus fala se amar o vosso inimigo, né? Porque se amares apenas os vossos amigos, que mérito terias? Pois os publicanos fazem a mesma coisa, assim como os fariseus. Então, esse perdão que nós devemos estender é aquele perdão, não que a gente vá amar o inimigo como se fosse o nosso amigo, mas aquele perdão de esquecer aquele ato infeliz que ele cometeu conosco, ou se nós o cometemos, torcer para que ele também, orar para que ele também esqueça e nos dê uma nova oportunidade de provar que somos criaturas renovadas. E nós temos dificuldades, e são erros simples, erros muitas das vezes que nós magoamos alguém, falamos alguma palavra mal proferida e aquela pessoa é ferida em sua sensibilidade, muitas das vezes na sua honra, e tem dificuldade de perdoar. Quantos pais não perdoam os filhos, filhos que não perdoam pais e que por isso demandam outras encarnações para resolver um problema que poderia ser resolvido agora. Imagine que são problemas que nós lembramos e não conseguimos superá-los. Imagina problemas que nós atravessamos em outras encarnações, que são problemas muito mais graves, problemas às vezes de animosidade que nos levou a ser vitimado por aquele companheiro que hoje nos acerca como familiar, ou nós o vitimamos de alguma forma. Imagina se nós lembrássemos de coisas desse calibre. Como é que essa coisa não interferiria na nossa forma de nos relacionarmos, né? E Kardec fala muito bem na sua dissertação de que nós renascemos no mesmo meio em que reencarnamos algumas vezes. Por que nós reencarnamos, repetimos várias vezes os mesmos personagens que nos cercam, melhor dizendo, os mesmos espíritos que nos acompanharam em outras encarnações, vêm agora no mesmo círculo familiar? Isso prova para nós que nós não terminamos a tarefa que tínhamos com ele. E por isso que ainda precisamos reencarnar no mesmo rol, no mesmo círculo familiar, para que esses equívocos sejam sanados.
E se nós lembrássemos dele, seria muito mais difícil. Nós ficaríamos sempre com aquele dom da desconfiança, de se ele também não vai, se ele vai fazer a mesma coisa que fez em outras encarnações, ou eu tenho uma tentação muito grande de repetir o mesmo erro que nos levou a estar no mesmo cenário terrestre que nos reúne nesse momento para sanar esses problemas. Além do mais, se nós formos analisar ainda mais profundamente, Kardec nos assegura na sua dissertação, nesse item 11, esquecimento do passado, em que esse esquecimento é temporário, é parcial. Nós lembramos sim do que nos aconteceu, não no estado de vigília, porque no estado de vigília esses acontecimentos nos são apagados, mas durante o sono, né, onde o espírito se desprende do corpo, nós lembramos exatamente por que estamos aqui, por que estamos passando por aquela situação e qual seria a nossa missão, né? Então, esse esquecimento do passado é parcial, não é total. E quando nós lembramos que aquele companheiro que hoje nos cerca de algum momento, ele vai nos causar algum tipo de reação, seja uma reação de repulsa ou de simpatia, nós já podemos estabelecer que tipo de relação nós tivemos em outras encarnações e por que estamos aqui agora. Se é uma relação de antipatia, é sinal que nós devemos tornar aquela relação uma relação simpática. E se é uma relação de simpatia, nós devemos ainda mais nos apoiar um no outro para juntos progredirmos em direção à perfeição espiritual daquele grupo ao qual nós estamos filiados. Não só o nosso compromisso individual, mas o compromisso coletivo, pois quando estamos reunidos coletivamente, nós devemos sempre pensar também no coletivo. Não aquele pensamento egoístico de que nós temos compromisso somente com o nosso progresso. O nosso progresso é um compromisso que devemos sim levar a sério, mas o nosso progresso deve também reverter no progresso daqueles que nos cercam, tanto no círculo familiar quanto no círculo social. Devemos sempre estar atentos a cumprir todo aquele roteiro cristão que nos é assinalado, que Jesus resumiu em apenas um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Daí devem partir todas as nossas decisões, todas as nossas assertivas, as nossas opiniões e todos os nossos posicionamentos. E por aí nós vamos de alguma forma influenciar aqueles que nos cercam, tanto na área material quanto na área espiritual também. Porque nós somos cotidianamente observados, não como exemplos ainda a serem seguidos ipsiliter, mas sim como exemplos que devem ser mirados, né, e de ser observados no nosso procedimento. Sobretudo se tivermos muito acerto, melhor ainda, porque nós não convencemos as pessoas com palavras, mas com ações. Ah, mas eu não consigo ser ainda um modelo de virtude. Ninguém consegue, porque aquele que consegue ser um modelo de virtude não está encarnado no plano físico, pelo menos na Terra, né? Porque todos nós que estamos encarnados no planeta Terra somos aprendizes, e como aprendizes devemos sempre buscar aprender cada vez mais e exemplificar o fruto do nosso estudo, das nossas observações e do Evangelho que abraçamos como bandeira para a nossa caminhada. Então, o esquecimento do passado não é total, é parcial, e nós devemos estabelecer com aqueles que nos cercam, né, a maior fraternidade possível na nossa relação, porque esses são aqueles que nos assinalam os compromissos, né? E que nós, ainda bem que não lembramos daquilo que nos reuniu, porque ficaremos muitas das vezes muito envergonhados e ofuscados, e talvez até prostrados com tanta confusão que arrumamos, que de repente comprometeria toda a nossa caminhada, toda a nossa encarnação presente. Por isso que Deus faz com que nós esqueçamos, mas nos dá sempre indícios de qual caminho devemos percorrer para tirar o maior proveito da encarnação que ora temos a oportunidade de trilhar. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais, que Deus possa estar presente em toda a nossa vida, nos abençoando e nos amparando sempre. Muito obrigado a todos, muita paz.